Maciel. E eu sou a Carol Lynch. E nós estamos aqui no Plano A. E hoje a gente está tendo o prazer de receber a Michele Maciel. Em que pese seja Maciel, não é minha prima, mas é minha irmã de alma. Psiquiatra, médica, especialista na infância e adolescente, formada na UFG. E veio aqui conversar conosco um pouquinho sobre o livro e o filme, né? Do John, eu até vou confirmar o nome dele aqui, é Stephen Chbosky. Que ele, As Vantagens de Ser Invisível. Mi, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Michele, é um prazer enorme te receber, acho que com certeza vai ser um bate-papo muito engrandecedor, né, para falar de uma fase da vida que normalmente cria, já tem uma expectativa muito grande, né, desde quando a criança é pequena, já fica aquela coisa assim... Nossa, mas a adolescência, como é que vai ser, né? E o filme, As Vantagens de Ser Invisível, ele é baseado num livro homônimo em que o autor, também é diretor do filme, retrata muito essa fase, né, da adolescência, né? Trata das crianças virando adolescente, entrando na high school, tudo aquilo ali dos Estados Unidos, né? Dos grupos que vão se formando e mostra bastante a intensidade que é a adolescência, né? Mas você com bastante experiência e com essa especialização, né, em criança e adolescente, queria que você contasse um pouquinho pra gente de por que a psiquiatria da infância e da adolescência, porque essa escolha, como você chegou até aí? Então, eu já tento consultório já tem mais de 15 anos e foi uma sucessão natural, assim, a partir das primeiras aulas de psiquiatria eu já me apaixonei pela psiquiatria, nunca pensei em fazer outra coisa. E com a vivência de crianças nos ambulatórios de pediatria, infectopediatria, eu fui me apaixonando também por essa área. E conforme eu fui tendo os atendimentos em psiquiatria de adulto, eu via que a maior parte dos adultos me relatava, e isso é confirmado nos estudos, que já começavam os sintomas bem antes, na infância, na adolescência, as origens daquele quadro, dos transtornos já bem na infância. E os estudos mostram que realmente 75% dos casos começam na infância, e a maioria não são tratados. E com isso vai se cronificando, vai ficando mais difícil o tratamento. Então, eu passei a observar essa questão que eu poderia começar o tratamento bem antes, né? E eu tive uma musa inspiradora, que era a doutora Maria das Graças Brasil, que é bem conhecida. Maravilhosa. Pediatra, psiquiatra. E ela também me fez me apaixonar mais ainda pela infância e adolescência. E foi uma sucessão natural. Já, assim que eu terminei a psiquiatria, eu já comecei a especialização de psiquiatria infantil com ela. E desde então não parei mais. Eu acho interessante a gente comentar, dentro dessa prática, quando a gente vai atender esse público de criança e adolescente, a gente precisa ainda mais do envolvimento da família toda, né? A participação dos pais dentro do processo. Com certeza. Você tem uma adesão tranquila dos pais? Porque eu não sei, assim, o meu olhar da psicologia é que, às vezes, a maior parte dos problemas, às vezes, até tá nos pais, né? As crianças são reflexo um pouco dessa dinâmica familiar. Que eu acho que foi até importante para mim ter a experiência do atendimento de adulto, porque quando me chega a criança no consultório, eu tenho que fazer o atendimento, não é só dela, o atendimento tem que ser da família, e não foi uma ou duas vezes que eu tive que tratar os pais também. Às vezes eu mesma fazer um atendimento ou encaminhar para algum colega, mas sempre essa orientação. E muitas vezes a gente vê que o sintoma da criança é só um reflexo, uma ponta do iceberg, que está muito além, que é ali no relacionamento dos pais, relacionamento dos pais com a criança. E aí, se não tratar isso, não adianta, porque o sintoma da criança é só um reflexo e a origem está bem atrás. Isso é muito importante. No filme, As Vantagens de Ser Invisível, uma coisa que eu achei muito marcante do filme é que ele tem muitas frases importantes, né? Tem até uma frase que a Sam, que é a personagem da Emma Watson, eles estão numa festa e ela fica sabendo, né, do suicídio do amigo, do personagem principal. Eu vou dando spoilers do filme, gente, mas esse é bem o comecinho. E aí ela vai falar com o irmão que provavelmente o Charles não tinha um amigo, que ele merecia ser acolhido, e ela o acolhe com a seguinte frase: bem-vindo ao grupo das crianças desajustadas. Deixa eu até confirmar aqui. Isso, bem-vindos à Ilha dos Brinquedos Rejeitados.
E a grande verdade é que dentro da adolescência a gente tem uma fase muito difícil de manejo com as nossas emoções, é uma bomba hormonal, é uma grande fase de transformação. E de uma certa forma, eu acho que é importante a gente tentar entender o que é normal e o que é patológico, não só do ponto de vista do próprio adolescente que estiver passando por isso, mas enquanto mãe de adolescente, eu queria muito te ouvir do que chega no consultório, o que realmente precisava do consultório, o que é uma síndrome normal da adolescência. Essa é uma das questões mais comuns no meu consultório. Os pais chegam perguntando se aquilo é normal, se é esperado da adolescência, ou se é algo que eles têm que tratar, se tem que procurar ajuda. E é interessante a escolha desse filme, eu acho ele muito sensível, ele tem uma sensibilidade muito grande, foi baseada num livro, né? E a sensibilidade muito grande de mostrar essas dificuldades da adolescência, as questões que o personagem principal enfrenta. Ele me lembrou muito um outro livro, O Apanhador no Campo de Centeio, me parece muito, assim, que aborda dessa forma sensível essas dificuldades, todas as inseguranças. E eu sempre gosto de indicar filmes para os pais assistirem com os filhos. Esse filme é muito bom para quem está passando, para quem está começando a enfrentar a adolescência, para assistir. E o que eu acho importante? Quando chega no meu consultório, geralmente os pais já vêm orientados ou encaminhados de um profissional, geralmente um psicólogo que os encaminhou, que achou importante essa avaliação. Então, já foi feita uma primeira abordagem, né? A maioria dos casos já chega encaminhado por algum psicólogo que notou que precisava de algo mais. Então, a gente sempre faz esse tratamento conjunto, que é muito importante, o tratamento multidisciplinar. Sempre tem psicólogos de confiança que eu trabalho, que eu encaminho e elas me encaminham. Mas eu sempre falo para os pais 3 coisas que é importante a gente observar. A primeira é a intensidade dos sintomas. Qual que é a intensidade? Porque a psiquiatria, a maioria dos sintomas, ele é dimensional. Então, a ansiedade, por exemplo, todos nós temos. Mas quando chega a um ponto que está trazendo muito sofrimento, a intensidade dos sintomas é muito grande, está presente na maior parte do dia, aquilo já tem que ser olhado, já não é uma ansiedade normal do dia a dia. Porque a ansiedade normal, ela até ajuda, né? Muitas vezes, porque a gente está ansioso por alguma coisa importante, aquilo vai liberar uma adrenalina, vai te deixar mais atento, mais focado, você vai focar no que você precisa fazer. Quando a ansiedade já passa do limite, ela já prejudica, ela já não vai melhorar mais. Então, a primeira coisa é a intensidade, os sintomas tão importantes a ponto de estarem prejudicando o dia a dia, que é a segunda questão que a gente tem que observar, prejuízo. Se está prejudicando o adolescente, está prejudicando o dia a dia, o rendimento da escola, as notas estão caindo, prejuízo no comportamento, prejuízo se ele está convivendo com os pais, se está isolado no quarto, se está saindo com os amigos, ou se perdeu o interesse de sair. Porque adolescente, o esperado é que ele goste de festa, goste de sair. Claro que uns mais, outros menos, mas aquele adolescente totalmente isolado no quarto, que perdeu totalmente o prazer por coisas que ele gostava antes, a gente já tem que ficar de olho. E a terceira coisa, prejuízo também na interação com outras pessoas e sofrimento que está causando para ele mesmo ou para os pais ou pessoas ao redor. Porque alguns vão apresentar comportamentos de sofrimento interno, eles sofrem por dentro e às vezes vão se machucar, às vezes vão sofrer sozinhos, ter crise de choro, parar de ir para a escola, cair o rendimento, cair as notas. E outros vão ter os comportamentos externalizantes, que aí eles vão entrar em embates. Então, algumas vezes, eles vão sofrer por dentro e aí acaba que esses casos são até mais difíceis dos pais observarem, porque os adolescentes ficam muito no próprio quarto, às vezes passam o dia lá ou no colégio, e aí como eles não estão dando trabalho, às vezes demora a se perceber, e eles estão sofrendo por dentro, muitos se machucam, que é muito comum na fase dos 13, 14 anos, principalmente meninas, e tem outros que já vão para o embate, que aí a gente chama de comportamento externalizante, que aí se opõe a tudo que os pais falam, tudo que os pais falam eles estão do contra, ficam desafiando pais, professores, figuras de autoridade, e esse embate frequente acaba trazendo prejuízo para toda a família, o cansaço, o esgotamento. Então, até que ponto isso é normal da adolescência, a gente sempre tem que lembrar de intensidade, prejuízo, né, e frequência, se aquilo está sendo diário, se está causando um prejuízo em todas as áreas da vida da pessoa. O que a gente espera na adolescência normal? A gente espera
que ele comece a questionar as figuras de autoridade, questionar tudo aquilo que ele encarava como um ídolo, herói nos pais, ele começa a questionar aquilo e às vezes até se opor totalmente, como uma forma de buscar a própria identidade. Então, os pais sofrem muito nessa fase porque é como se fosse um luto. Aquela criança dócil vira quase um gremlin. Dócil, e aí ele começa a se opor a tudo, fica irritado, explosivo, tem crise de choro, ao mesmo tempo está super feliz. E aí aquela oscilação própria, né, da oscilação hormonal, que também traz a oscilação do comportamento e do humor. Numa hora está super feliz, aí se não deu certo uma festa, se não tem aquela roupa aí, o mundo acabou. E vai se opor às figuras de autoridade. Então, tudo que os pais acreditam, ele vai ser contra, buscando até a própria definição da própria identidade. A busca por grupos, então, os amigos, a opinião dos amigos vai ser bem mais importante que a opinião dos pais. E ele vai buscar um grupo para se encaixar. A gente vê isso muito, né? No filme, e nos filmes de americanos, a gente sempre vê no high school. Os populares. Tem até a mesa certa para eles sentarem, a mesa certa, os geeks. E aí ele procura achar esse grupo, vai ser muito importante na formação da identidade. Porque o adolescente, ele volta muito o olhar de quem que ele é para o outro. E se ele acha um grupo, ele se sente que ele está fazendo parte de algo. Senão, ele se sente muito excluído. Né? Então... No filme mesmo, o Charlie, no início, ele não consegue se encontrar em grupos, né? Ele tem essa dificuldade inicial e isso para ele é muito sofrido, né? De ver os grupos e de não conseguir se perceber em nenhum grupo, né? Isso é muito importante mesmo pro adolescente. Tem uma outra frase também, né? Já que a gente está aí pegando as frases que trata muito também disso que a gente está falando. Eu vou ler aqui para eu não errar ela, né? Que fala, então, esta é a minha vida. E quero que você saiba que sou feliz e triste ao mesmo tempo. E ainda estou tentando entender como posso ser assim. Essa frase, eu acho ela muito complexa, se a gente for olhar mesmo para o adolescente, né? Que é isso mesmo que você estava falando, né? O quanto eles são intensos, tanto para alegria quanto para tristeza. Uma coisinha que deu errado, acabou o mundo, né? A roupa que não tem para ir na festa, o negócio fica grande. E fico pensando assim, numa preocupação, pensando nos dias de hoje, fazendo um recorte com redes sociais, em que o que está lá na rede social é sempre muito perfeito. Isso gera um peso para eles de que, nossa, a vida do fulano, do ciclano tá perfeita e a minha não. E será que eles não estão passando por isso que eu passo? Porque, olha lá, ela tá sempre linda, ele tá sempre no pódio ali porque ele ganhou a competição que ele estava no esporte e etc. Isso gera uma frustração maior. Como que os nossos jovens de hoje estão tendo... resiliência, como é que eles vão suportar esses altos e baixos? Como é que tá hoje aí? Conta para nós. Então, essa questão, ela é importante e ela é falada em várias gerações, já mesmo quando nem se falava em adolescência, nem existia esse termo, já se falava das dificuldades da juventude, dessas questões da síndrome normal da adolescência que a gente fala. Então, tem relatos de Sócrates, de Shakespeare, da dificuldade dessa fase, de enfrentar os jovens, de conseguir, não enfrentar, mas conseguir trazê-los de volta, né? Que a impressão que dá é que eles provocam uma ruptura, não só com as figuras que ele antes considerava como heróis, mas também com todas as figuras de autoridades, com regras, e com isso traz um pouco de dificuldade para quem está lidando. Mas a gente tem questões bem próprias da nossa geração, dessa geração de adolescentes, que é as redes sociais, porque realmente são filtros que mostram apenas a parte boa, ninguém vai postar BO, ninguém vai postar o dia que tá ruim, que aconteceu algo ruim, vai postar só a parte agradável, né? Então, esse filtro tem que ser muito bem orientado aos adolescentes de que ele não é real. Há alguns dias eu até falei sobre isso no meu Instagram, até vou fazer propaganda dele, sobre Mães e Filhos, se alguém quiser seguir. Eu vou colocar aqui no final para vocês poderem acompanhar lá também. Porque é algo que eu observo muito e eu venho conversando com todos os adolescentes que vêm, eu faço algumas perguntas, faço um teste e eu observei que a grande maioria deles, até aqueles que nem tinham quadro de ansiedade, depressão, eles
marcavam nesse teste um item que era: eu fracassei mais do que uma pessoa comum. Isso passou a me chamar muita atenção. Por que que eles consideravam isso fracasso? E quando eu perguntava, eles falavam: porque eu tirei nota baixa, porque eu decepcionei os meus pais, porque eu não estou conseguindo fazer amizade, eu briguei com meus amigos. Então, eram questões que são normais, né, dessa fase, normais de qualquer fase, mas que eram encaradas como fracasso. E aí, com isso, a gente vê muito procrastinação, abandono de metas, abandono de objetivo, porque eles pensam: não vou mais fazer nada, já fracassei. E isso é muito perigoso. Então, tem que ser orientado, porque eu observei que é muito comum esse conceito na nova geração. Porque eles observam como eles estão muito voltados para o olhar do outro, e o filtro das redes mostram só sucessos e questões legais, e notas altas, e medalha, viagem. Então, acaba ficando distorcido, como se a realidade fosse só isso. E, na verdade, a realidade ela é feita de altos e baixos, né? E a gente tem degraus que a gente vai subindo, e às vezes a gente tem que voltar 1, 2, 3 e começa de novo. E isso é normal de qualquer um. Mas eu vejo que a nova geração tem essa falsa percepção de que esses degraus que eles têm que voltar é como se fosse fracasso. E não é. Como se não tivesse dado certo mesmo, né? E não como se fizesse parte do processo, né? Porque eu pergunto para eles: mas como que uma pessoa de 15 anos considera que fracassou mais? O que você considera que fracassou? E são sempre questões do dia a dia de qualquer um, que são parte do processo, mas eles encaram como fracasso. E aí isso leva a abandono de objetivos. A gente vê muito isso, essa desmotivação, a fuga muito grande para as redes sociais, para a tela também. Eu acho que tem 2 pontos importantes que me chamam a atenção. A primeira coisa é a gente pensar que os pais, os cuidadores, as pessoas de referência que vão estar junto desse adolescente, eles conseguirem entender muito que essas palavras sempre, nunca, tudo, nada, elas não cabem num dia normal. Então, eu tenho uma vocação muito grande para tia Lu, e aí quando eu tô conversando, inclusive com os amigos das minhas filhas que vivem lá em casa, eles falam: nossa, tia, nada deu certo. Eu falei: nossa, nada deu certo, né? Você devolve a pergunta. Então, é porque eu não faço nada direito. Então, vamos falar: quem não faz nada direito, você vai pra aula? Vou, mas é o mínimo, tá? Mas então não é nada, né? E a gente conseguir, até dentro da psicologia, é o contínuo cognitivo, né? Você olhar dentro daquilo tudo, aonde você tá naquela linha e tentar avaliar. Mas outra coisa que eu também fico pensando muito é que nós somos uma geração em geral, isso aí eu posso transpor a adolescência, a gente pensar mesmo na vida adulta, que nós estamos muito voltados pelo resultado, né? Sim. Eu estava relendo agora aquele livro da Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, nem sei falar o nome dele direito, e é uma positividade do que você tem que entregar, do que você vai fazer. Você não consegue ver um pôr do sol, você tem que gravar um pôr do sol, tudo envolve ações e deixa qualquer pessoa exausta. E eu ainda sou, assim, eu tô falando rasgado, porque eu sou uma pessoa que eu não desligo nunca. Mas eu acho muito ruim esse tipo de processo. E aí, quando a gente vai pensar nessa questão de que, nossa, eu sou feliz e triste e tenho dificuldade de entender como é que é isso. Mas você só percebe a tua felicidade se você teve um contraponto. Até tem, eu não lembro qual filme que ele fala assim: gente, quem é feliz o tempo inteiro é euforia, é uma doença psiquiátrica, você tem que tratar, né? O normal é esse alto e baixo. E quando a gente está falando de adolescente, eles têm uma noção tão ainda imatura do mundo. A hora que você foi começando a descrever, você tem que pensar em intensidade, prejuízo, e Caetano, me perdoe, mamãe vai falar de você, a Caetano é intensa demais. Ela vai dizer: pronto, tá na hora de eu ir procurar um tratamento. Porque tudo nela é intenso. Então, ela precisa ainda ter confiança em alguém e que aquele olhar do outro valida a intensidade dela, né? Mas, Lu, eu acho muito importante, até você falando aí, eu também sou mãe de 2 adolescentes, então a gente está falando de um tema que, além do profissional, a gente está vivenciando, né, no momento. Então, é muito forte para nós, né? Um ponto que eu acho muito importante é que os adolescentes, eles têm muita necessidade já tem essa necessidade de ser feliz o tempo todo, né? Busca imediata pelas recompensas, né? E aí vem busca ainda essa intensidade, né? O tempo todo. Então eu acho que isso é muito natural. E a gente tem que entender uma coisa que eu acho que é muito
importante, e às vezes a gente esquece, porque eles saem lá da dependência da gente, né, de criança, em que a gente precisa fazer tudo, e começam a pensar por eles mesmos, né? Mas, ao mesmo tempo, eles ainda não têm condições e nem segurança para fazer as escolhas que eles têm que fazer, né? E aí, em alguns momentos, a gente também quer que eles tenham condições de fazer essas escolhas, e a gente tem que entender que eles estão em desenvolvimento, né? Eles não são adultos jovens, né? Eles ainda estão amadurecendo realmente, né? Então, a gente precisa, como pais mesmo, né? Ter esse entendimento de que essa fase é assim, lembrar da nossa adolescência, né? Eu acho que se a gente volta pra gente vai lembrar como a gente se sentia também, né? Tava pensando em falar isso, que isso é muito importante. Eu sempre converso com os pais, porque às vezes os pais chegam exaustos, porque já chega no psiquiatra, já passou pelo psicólogo, já teve reunião na escola, e eles chegam exaustos, não aguento mais, doutora, como se estivesse entregando. Mas, na verdade, ele tem que, se ele conseguir voltar esse olhar para o que é da adolescência, o que é do quadro, não é totalmente culpa daquele adolescente, está fazendo parte de todo o processo que ele está vivendo. E se ele voltar o olhar para quando ele era adolescente, eu acho isso muito importante. Até tem um filme infantil que eu adoro, não sei se vocês já viram, Red. Eu achei que você ia falar dele. Eu gostei bastante, ontem eu estava até revendo algumas coisas dele, porque nesse filme ele mostra o tanto que é importante a mãe voltar para a adolescência, quais as dificuldades que ela enfrentou, e voltar para o relacionamento dela com a própria mãe na adolescência. Como que eram os embates, porque aí ela vai entender melhor o adolescente que ela está enfrentando, vai tirar um pouquinho de lado o luto, né? Tem que chegar um pouquinho para trás. Espera, eu estou, às vezes, me magoando demais e estou esquecendo que isso faz parte do processo. Se você dá um passo atrás e olhar aquilo com um certo entendimento do que aquilo é uma fase. O adolescente está enfrentando várias mudanças no corpo, o corpo que não é mais o de criança, mas também não é de adulto ainda, a voz do menino. Ele está enfrentando mudanças no colégio, que os colégios, mais do que nunca, hoje em dia, estão assim, exaustivos, cada vez mais está aumentando a carga horária, então eles já estão exaustos. Está enfrentando vários aspectos, a perda daquela visão de herói do pai, e às vezes a perda do grupo que ele tinha de criança, que muda, porque cada fase eles vão mudando, os grupos vão perdendo com os amigos antigos. Então, são vários lutos que ele está enfrentando. E quem que ele tem um amor incondicional? Principalmente na mãe. Então, em quem que ele vai descontar aquilo? É igual aquela criança pequena que cai e vai e bate no pai. Porque ele está descontando em quem ele tem certeza do amor incondicional. Tinha que estar me protegendo, né, nesse momento. Está me deixando passar por isso. Então, tem que lembrar disso, que ele vai descontar em quem ele tem amor incondicional e, às vezes, ele vai segurar ali. Eu vejo isso muito em adolescente, às vezes. Segura as emoções no colégio o dia todo, não teve nada na escola, chega em casa, desaba. Onde tá? E que bom que ele está seguro para fazer isso em casa, né? A gente tem que lembrar disso, porque não é fácil, né? Mas é bom lembrar que aqui é onde ele sente segurança. Ontem mesmo eu atendi uma mãe que ela me falou, mas quando ele vem do pai, ele vem pior, porque eles são divorciados, mas ele, quando está no pai, ele não se mexe, ele morre de medo de expressar as emoções e quando ele chega em casa, que é onde ele tem mais segurança, nesse caso específico, com a mãe, ele extravasa e às vezes piora um pouco o comportamento, que é onde ele tem essa certeza do amor incondicional, né? E é importante os pais lembrarem da própria adolescência e com isso tentar melhorar o afeto, melhorar aquela conexão que às vezes está muito desgastada. E se você não melhorar aquela conexão antes, você não vai conseguir chegar no adolescente, porque ele é bem mais fechado do que a criança era. E você melhorando a conexão, a partir dali você consegue, às vezes, mudar muitos comportamentos que não estão legais. Porque, às vezes, numa relação pai e filhos, né, tem um amor incondicional, mas também não tem uma aceitação incondicional, né? A gente tá ali o tempo inteiro criticando e falando alguma coisa. E fazendo link até com o filme que você fala do Red, ela consegue conter o urso dela, né, o panda dela, a hora que ela chega nas amigas e ela lembra das amigas a amando. Aí ela calma. Então, é muito isso, onde ela consegue realmente desse amor, essa validação. E voltando ali, falando um pouco, né, dos pais, de um modo geral, da mãe, principalmente, né? Eu sou terapeuta familiar, né? Então, eu acho que é muito... O que a gente vê muito é que os pais, eles precisam conseguir se colocar em situações de paz com adolescentes, principalmente. Porque, às vezes, entra em embates que o embate é do adolescente, né? É da fase que o adolescente está passando. O pai sair um pouco desse embate, conseguir
ver a coisa um pouquinho de fora facilita muito essa reconexão, né? Que às vezes já perdeu mesmo e precisa ser feita novamente esse laço, né? É verdade. A gente tem que escolher as batalhas e às vezes pensar, será que aquilo vai... Não é fácil, eu também como mãe, eu às vezes erro muito, porque às vezes no calor do momento a gente erra bastante, mas a gente lembrar de escolher as batalhas e lembrar se aquilo vai ser importante daqui um mês, daqui um ano, é importante para você evitar esses embates que às vezes seriam insignificantes e vai esgotando, né? Aquela conexão. Agora, eu queria aproveitar, já que você falou do que vai ser importante daqui um mês, daqui um ano, a rotina acaba que a gente nem sempre tem tempo de ser só pai e mãe e tudo mais. E o que eu fico mais preocupada quando a gente está falando assim de uma síndrome normal da adolescência é quando eles se expõem a perigos que podem ser muito mais irreversíveis, né? Então, o próprio filme fala de uma interação com droga, questões de orientação sexual a gente tem medo da gravidez precoce e todo o resto. E eu acho importante a gente fazer esse link aqui de que é muito necessário esse processo de diálogo, para que a pessoa ela consiga se rebelar dentro de uma esfera de segurança, né? E de repente aquele pai e aquela mãe, que eles vão se embater demais, ele perde, inclusive, o acesso a essa situação que ele teria uma possibilidade de controle, né? É verdade. Isso é muito importante. Às vezes, o que eu sempre tento lembrar também os pais que vão, é que a gente tem que deixar claro para os filhos que eles... E, às vezes, a gente acha que os filhos têm a certeza do nosso amor, porque a gente está ali por eles o tempo todo, mas a gente tem que expressar. E uma coisa importante de se expressar é que você vai amar não só nas vitórias, não só na nota 10, que você faz festa, não só na medalha, mas que quando ele, assim, fizer tudo errado ali e cometer enganos e ele, nossa, pisou na bola feio, você vai continuar amando. Isso é muito importante para, desde criança, eles terem essa percepção de que errando, fazer tudo errado, eles vão continuar sendo amados, para até eles terem essa liberdade de, quando acontecer algo com eles expressarem isso e terem segurança de falar, olha, eu errei, aconteceu isso, e para você até conseguir protegê-lo mais. Porque se ele tiver esse receio de, se meus pais souberem que eu fiz isso, eu fiz algo errado, eles vão deixar de me amar, eles não vão passar a não falar mais nada. E aí o risco é muito maior. Porque essa busca de atividades impulsivas, de coisas de risco, de adrenalina, às vezes vai muito pela influência dos amigos também, e às vezes acaba se metendo em encrenca. E isso é muito comum na adolescência. E aí, se ele não tiver em casa essa segurança de que ele pode se abrir e falar quando ele errou, é muito pior. Por exemplo, algo que me preocupa muito, que eu vejo muito no dia a dia, situações de abuso, por exemplo, que a criança é vítima, ela nem pisou na bola, ela era a vítima daquilo, mas 90% dos casos que eu já atendi nesses 15 anos não contaram para os pais, pelo medo, porque as vítimas de abuso sentem culpa e o medo de serem, de não acreditarem e de sofrerem punições, né, dos pais brigarem. Então, assim, 90% dos casos que eu atendi não contaram para os pais e é a falta desse ambiente seguro de poder se abrir. Mi, isso que você está falando me fez lembrar uma parte do filme que eu até também anotei aqui porque é mais comprida e eu acho importante. O Charlie, ele acaba encontrando uma figura de aceitação mais neutra no professor, né, no Bill. E aí, num dado momento, ele até pergunta: por que pessoas boas escolhem sempre as erradas para namorar? E aí, aquele fatalismo da adolescência, né? Você pensar que é sempre as pessoas ruins. Mas, enfim, parênteses, isso, né? E aí, o professor responde: nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Eu acho que tudo isso que você tem comentado tem um pouco a ver de que, às vezes, nessa pressão de corrigir, de tentar melhorar o filho, todo mundo quer um desempenho maior, a gente vai entrando num ciclo vicioso de reprimenda, de pouco acolhimento. Você vai entregar um boletim, eu me policio muito para não falar, uai, por que essa nota ruim? Todas as outras estão boas, né? Isso. E nós somos mesmo voltados a chamar a atenção para o que difere.
Num quadro branco, tiver um ponto preto, você vai ver o ponto preto. Num acidente de carro, você vai passar devagar. Tudo aquilo faz parte do nosso instinto. Mas a maternidade, a paternidade, ela tem que fugir muito desse processo de controle para que a gente ensine as pessoas a serem amadas. O que eu tenho visto, tanto em pessoas à volta, na faculdade, e eu tenho 13 anos de advocacia de família, que eu brinco que eu convivi com o pior da família dos outros, né? Não falta amor, mas nem sempre no local onde tem aquele amor as pessoas se sentem amadas. As relações ficam muito disfuncionais. E eu queria até ouvir dentro da psiquiatria, como é que vocês conseguem auxiliar nesse processo? Que você me trouxesse experiências mesmo. Não sei se às vezes você tem algum pacientinho que era usuário de droga, por exemplo, que é uma coisa que eu acho super preocupante. Tem vários reflexos que vão ter posteriormente. Como é que a gente consegue acessar essa família? Enfim, estou aumentando muito a pergunta, deixa eu deixar você falar. Voltando do início, na hora que você falou dessa questão das famílias, que às vezes não falta amor, mas o amor também leva a uma disfuncionalidade, ou às vezes o excesso de amor, o excesso de preocupação faz a gente errar muito, né, no nosso dia a dia. Aquela pressão e aquele medo de não estar agindo certo, aquele medo de a gente não conseguir levar os filhos para o bom caminho, de não conseguir, de a gente estar errando como pai, também faz a gente agir muito por impulso, e esse medo faz a gente errar demais. E aí, com esse medo, a gente acaba afastando. E é algo que eu tento me policiar no dia a dia, mas igual você falou, a nossa rotina é corrida, os adolescentes passam o dia todo no colégio, a gente tem poucos momentos ali de interação, e aí nos poucos momentos você ainda está criticando, aí anota, e acaba vai afastando ainda mais a conexão, né? Tem uma frase até que eu gosto demais de um livro, chama Um Cursinho em Milagres, que é tudo é amor ou pedido de amor. Então, mesmo que você está ali agindo, estou errando como mãe, e aí depois eu me culpo, mas aquilo é um amor ou um pedido de amor, tanto meu como mãe, quanto daquele adolescente que às vezes também está se comportando de forma péssima, como um pedido de amor. A gente vê isso muito. E a gente sempre, como pais, a gente tem que estar buscando essa consciência de agir, não só por amor, mas também agir de uma forma tranquila, consciente de como que eu vou agir ali naquela situação. Às vezes dar um passo atrás, às vezes não agir no calor do momento, né? E em relação aos abusos, a psiquiatria, ela pode ajudar muito. Por exemplo, casos de abuso levam a transtornos de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. Eu tenho vários pacientes que, na época do abuso, não se sabia nada, porque, como eu disse, a maioria não conta. Eu estou falando aqui especificamente de abuso sexual. E aí, 1 ano, 2 anos depois, aquela adolescente começa a se machucar, a se cortar, e aquilo vai levar ela a um psicólogo e depois ao psiquiatra. E aí a gente já vai tratar as consequências do abuso, né? E a medicação, nesse ponto que a adolescente já está com sintomas depressivos, ideação de suicídio, ela é muito importante para estabilizar, para tirar ela daquele quadro que se instalou de depressão, e a partir dali ela tem até força para poder buscar a terapia e conseguir progredir na terapia. Pegar aquelas memórias, elas têm que ser, depois que o quadro é estabilizado, ele vai conseguir ressignificar aquelas memórias, né, para não ser mais o ponto central da vida daquele adolescente que sofreu o abuso, e ele poder ressignificar e viver a vida dele de forma saudável. Então, o tratamento psiquiátrico, ele ajuda bastante nisso, porque também não só no caso de abuso, mas também no caso de bullying, que para quem está de fora, para quem é adulto, fala, nossa, mas isso era uma bobagem. Mas para aquela criança, para aquele adolescente, que o mundo dele, ele gira em torno do olhar do outro, e principalmente do grupo dele, quando ele sofre uma situação de bullying, ele se sente perdido, e a identidade dele está focada no que o outro vê dele. Ele ainda está construindo a autoestima. E a autoestima é o que a gente acha da gente, mas na adolescência é muito o olhar do outro. Então, se o outro está me vendo como um loser, e na escola estão me excluindo, aquilo vai ser o fim do mundo para o adolescente, para a criança. E então, o bullying também tem que ser olhado, e muitas vezes eu tenho que tratar as consequências do bullying, que vem com quadro de ansiedade e depressão. Sim. O filme, de uma forma geral, fala muito de abuso, né? Sim, ele fala de... A gente não pode dar muito spoiler, né? Mas eu acho que tem um conteúdo de vários tipos de abuso no filme, né? Abuso de substância, abuso sexual, abuso de autoridade dos pais,
tem questão de sexualidade, né? Orientação sexual, bullying é tratado lá. E é muito, eu vejo como muito importante a gente estar falando disso e tendo a chance de dar um espaço para que essas conversas aconteçam nas famílias, para que a gente ressignifique, para que essas pessoas, quebrar esse ciclo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o abusador, ele foi abusado, né? Quem está numa posição de fazer algo, muitas vezes está com a dor dele também, né? Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade de falar para que essas pessoas possam procurar ajuda e ressignificar e trabalhar essas dores próprias para não continuar seguindo assim, é muito importante, quebrar né? esse ciclo de repetição. De repetição. É bem importante, realmente. E a gente vê muito que, às vezes, quem sofre o bullying também faz bullying e vai virando um ciclo de repetição. Uma dor que ela não é tratada, ela se transforma normalmente em outra dor, né? Ou a gente consegue realmente ressignificar aquilo, ou eu vou reproduzir aquele modelo, aquele padrão de alguma forma. Seja descontando em quem pode, que pessoa não desconta a irritação do chefe no filho, né? Em algum momento você acaba, até porque a gente se fragiliza perto daqueles onde eu tenho uma proximidade maior. Quando eu me apaixonei muito pelo direito de família, idealista no começo da vida adulta, falava, nossa, eu quero poder legitimar as múltiplas formas de família, porque família é onde está o afeto, é onde você vai encontrar o melhor do outro, mas família é onde está a mágoa também, é onde está as coisas não ditas, as coisas malditas e malditas. E eu acho que quando a gente para assistir, por exemplo, eu até convidei as minhas filhas para assistir comigo o filme, né? Teve situações ali que eu não estava querendo antecipar a conversa, mas até foi interessante. E a gente tem que estar preparado para isso, para que a conversa surja de uma forma natural, porque vai surgir naturalmente de pessoas externas. Uhum. Então, a gente tem que tratar com uma leveza para que a gente seja envolvido. E eu acho que muito de eu ter adotado essa postura, porque os meus pais, eles sempre trataram com uma naturalidade de que sempre eu chegava e contava o que eu tinha feito. E quantas vezes eu deixei de fazer coisas porque eu pensava, eu vou ter que editar demais essa realidade para contar para meu pai e para minha mãe. Então, acho melhor eu nem fazer. Porque se eu não dava conta de contar para eles, você agora nem fazia. não olha fazia. Que proteção que foi isso para você. Excelente. Inclusive porque, assim, cidade do interior, cidade pequena, gente, faz uma besteira demais. É um na casa do outro e todo mundo bem deseducado, Mas eu acho que a né? confiança que os pais depositam nos filhos é o maior elo que se tem, né? A gente conseguir ter, dar a liberdade, porque acredita que eles vão estar sendo responsáveis para aquilo que a gente está liberando, né? E de verdade, de forma genuína, né? Mas é um processo. E a gente falando assim, parece que é muito fácil, né? E não é fácil de jeito nenhum, né? É um processo que eu acho que a gente tem que estar atento. A gente não vai conseguir fazer dessa forma, né? O tempo todo, ou a maioria do tempo, às vezes. Mas se a gente estiver atento para tentar fazer isso um pouquinho de cada vez, a gente já vai estar melhorando um pouco essa relação. Né? Mas é até importante a gente assumir, né? Ó, pisei na bola, me desculpa, Sim. eu agi errado, para eles verem que eles podem errar, porque os pais estão mostrando que eles erram e pedem desculpa. Então, isso dá até uma liberdade. E na adolescência é muito fácil, porque eles veem todos os nossos erros, né? Já não somos mais super-heróis. E aí eles já estão atentos. Estão em holofote. Sim, agora já mudou tudo, né? E eu, assim, por várias vezes, eu sou até meio intrusiva com as meninas, e às vezes elas falam, mãe, eu vou falar, mas também espera meu tempo, e talvez isso para mim seja até mais difícil do que aquela mãe que às vezes tem dificuldade de saber, eu que quero saber demais. Então a gente erra de todas as formas. E o que eu sempre falo para as meninas, que o erro que a gente dá conta de assumir, ele custa muito menos. É verdade. Porque quanto mais tempo a gente vai enrolando, vai tentando consertar, e a gente não tá enxergando direito, ele vai virando uma bola de neve enorme, né? E
como a gente veio falando até agora, na adolescência, aquela bola de neve, aí ela parece um mundo inteiro de neve, né? A gente tá perdido no meio do iglu. A intensidade da adolescência, ela é boa e ruim, né? Porque, assim, quem não sente saudade daquela intensidade que vivia das gargalhadas com os amigos, né? Da intensidade da paixão. E, ao mesmo tempo, a intensidade também faz o mundo acabar por questões que, pra gente que tá de fora, parece bobagem. Então, essa intensidade, essa montanha-russa de emoções, eu falo que o adolescente, ele sofre com todas as vísceras dele e, ao mesmo tempo, ele também sente com todas as vísceras. Então, é algo que é maravilhoso e é assustador também, né? Por isso que a gente tem que dar graças a Deus quando eles estão dando trabalho, porque eles também estarem lá quietinho no quarto, não é o esperado para a época, né? Isso, faz parte da adolescência, dá trabalho, isso desde Shakespeare, 1600, ele já falava. Faz parte do trabalho, e às vezes se tiver quieto demais, a gente tem que observar, igual criança quando tá quieta demais, tem algo que tá errado, né? Tem criança dá trabalho e adolescente dá trabalho. Então, a gente tem que estar de olho, e hoje em dia tem que estar muito de olho, porque as redes sociais, igual você estava falando de às vezes antecipar conteúdos, mas as redes sociais, elas estão fazendo muito isso. E não tem nada que eu tenha perguntado para elas que elas já não soubessem. Que coisas que os amigos trazem de vídeos do TikTok, do YouTube, que antecipam muito. E isso traz prejuízo também. Eu até lembrei de um caso, já tive vários casos, que inclusive quando chega para mim uma criança com toque, que ela tá com mania de limpeza exagerada, lavando as mãos, a primeira pergunta que eu faço para ela sozinha, se ela viu algum vídeo que ela achou inadequado, um vídeo de pornografia, ou algo que ela sentiu muita culpa depois, porque eu já tive mais de 10 casos dessa forma, que ela tem acesso a um conteúdo que ela não estava preparada, e ali às vezes traz um amiguinho que traz, e depois aquela culpa vai gerar compulsão de limpeza, porque ela se sente sujo, e ela não estava preparada para aquele conteúdo, não era para a idade dela aquilo, mas a internet está trazendo isso, a gente tem que ter muito cuidado. É muito difícil isso, né? É uma invasão mesmo que a gente acaba permitindo, né? E a gente tem que ficar, né? De gerenciar mesmo, né? Os adolescentes, as crianças, eles sabem até burlar, crianças pequenas que sabem burlar coisas na internet. Os filtros que a gente faz, né? Nós aqui no escritório, a gente trabalha muito com educação digital, inclusive educação parental. E nas últimas palestras, principalmente o Dr. Rafael tem falado nas palestras, nada substitui a confiança da relação de vocês. Porque ainda que nós sejamos expert em filtros e qualquer outra coisa, o mundo ainda se impõe de formas que a gente não está esperando. Então, o importante é que tenha realmente o diálogo e todo esse manejo, mas a gente pega pais, assim, que fala, gente, você jura que você não sabia que tem isso? Não, mas... E aí, de repente, a gente que trabalha com isso diuturnamente, as filhas chegam com, mãe, tem esse outro aplicativo. Falou lá, pronto, já tem mais uma novidade, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar em relação de confiança. A gente já está quase chegando no fim, mas eu acho que é importante. Eu tenho um público cativo, que são as colegas da minha filha, e elas ainda brincam. Não, tia Lu, a gente está assistindo seu podcast e tal. Que ótimo. E eu queria muito que você falasse. Eu estou com algumas amigas da minha filha extremamente ansiosas com o vestibular. Já estão no ensino médio. É quase como passar numa universidade, depende se ela presta ou não na vida, se ela vai dar certo. E com um manejo de dificuldade de lidar, isso até falou muito, o próprio mercado hoje exige muito, dependendo do curso que você fizer, você precisa de um volume de estudo completamente incompatível com uma saúde normal. O que você dá de dica, assim, voltado para o público mesmo, assim, adolescente? Porque para pai e mãe, a gente vai ficar alerta a hora que vierem os sinais, mas às vezes eles estão sentindo e não estão conseguindo externalizar, né? É verdade. E realmente com o mundo digital, que a gente estava falando do Instagram, das redes sociais, eles têm uma visão completamente real. Porque se a gente for lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, os planos deles eram de, ao longo da vida inteira, comprar a primeira casa própria, um carro. E os adolescentes hoje, eles já querem sair ganhando 1 milhão, porque aquele youtuber famoso ganha 1 milhão. Então, se ele não cumprir aquela expectativa, ele vai se frustrar e às vezes ele nem aceita que a vida dele vai ter que ser degraus. Ele vai começar do emprego que ele vai ganhar pouco e vai ter que enfrentar a injeção de saco de chefe e vai ter que passar por coisas que ele não vai gostar. E se eles não tiverem essa consciência, tiverem essa vida ideal de que eu vou sair ganhando 1 milhão, já vou comprar o carro
do ano eles vão se frustrar muito e essa frustração leva à desmotivação total. E o Enem, também converso muito com eles, porque eu acho que só 30% das pessoas vão fazer o que elas fizeram na faculdade, depois elas vão para outras áreas. Então, não tem nada demais com 16, 17, você, às vezes, mudar o curso, ou às vezes... Inclusive, eu falo para todos os meus pacientes, quando estão nessa fase do Enem, que chegam lá, nossa, minha vida vai acabar se eu não passar esse ano, tá no terceiro ano, tá com 16 anos, 17. Falei, eu dou graças a Deus que eu não passei no terceiro ano, com 16. Porque a minha maturidade foi muito melhor um ano depois eu ter entrado na faculdade do que ter entrado com 16. Eu aproveitei muito mais, eu tive uma outra maturidade para fazer uma faculdade. Então, às vezes, a gente vê aquilo como uma derrota, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Um ano faz muita diferença. E se você não passou esse ano, você vai ter outras oportunidades. E, às vezes, aquele curso que você escolheu, você muda, e isso faz parte da maior parte das pessoas. 70% não vão trabalhar com o curso que elas fizeram. Então, esse entendimento para os adolescentes é muito importante, porque essa questão de frustração neles está muito grande. Tem gente que chega nos 40 e resolve fazer uma segunda faculdade, Não, né? Eu ouvi dizer. A minha filha fala que teve algum professor que estava dizendo justamente isso para eles. Vocês têm que estar preparados para ir mudando de acordo com a vida que vocês vão tendo, porque diz que essa nova geração vão fazer transição de carreira por 5 vezes aproximadamente. Então, é mais ou menos isso, né? Não vai ficar ali. E a gente também está se reinventando, né? Eu, psicóloga, estou aqui num podcast, você psiquiatra, a gente não pensava que ia estar aqui, né? A gente já está dentro do consultório. Então, a gente também está sendo, mesmo não tendo transição de carreira, a gente vai tendo que se reinventar, né? Então, nada tudo é impermanente, né? Até porque a nossa expectativa de vida aumentou muito. A gente falava numa profissão, do pessoal que morria aos 40, né? Assim, hoje a gente vai até, hoje, né? Minha avó tá com 99 lá, então a gente tem isso Dá também. tempo de você enjoar do que você estava fazendo, fazer de novo. Fazer outra, começar outra carreira. E não existe, assim... Só não tem remédio para a morte, né? Mas não existe esse fatalismo de que, nossa, isso não aconteceu. Óbvio que isso também não é uma bandeira para você largar tudo e dizer, a tia Lu falou que eu posso não fazer nada porque não tem problema não passar. A gente sempre vai sofrer de uma frustração se eu não der o meu melhor. É importante que a gente se coloque à prova, se invista naquilo e entenda os revés que a vida vai ter, que eu ouso dizer que alguns nãos que aconteceram na minha vida foram as melhores coisas que podiam ter acontecido. Eu até passei no vestibular que eu queria lá atrás, mas não ter podido fazer psicologia na cidade que eu queria me fez fazer direito, que me fez encontrar meu marido, que foi a vida que eu tenho hoje é toda pautada num curso que eu não queria ter feito no primeiro momento. Mudança e as coisas têm uma razão que quando a gente está envolto naquele redemoinho que é a vida, a gente não vê. Então, acho que é um pouco disso, né? Isso mesmo. Mi, o que você quer dar de recados adicionais? Então, o meu recado é para os pais respirarem fundo, lembrar que de quando eles eram adolescentes, eu vou começar em casa a passar por isso, que a minha está com 11, já está começando algumas questões que eu tenho que lembrar também desse nunca, sempre, ninguém me ama mais. Então, a gente sempre dá um passo atrás, respirar fundo, lembrar do que é normal nessa fase, lembrar que aquilo não é contra você, às vezes ele está só externalizando um monte de angústia que está ali dentro. E para os adolescentes também, respirar fundo, tentar não pensar que é tudo 8 ou 80, que eu sou um fracasso total, ou então vou abandonar tudo, que nada é importante, não estou ligando para nada. Então, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né? E o esperado da vida é a mudança, e a gente sempre tem que estar esperando essa mudança, que causa angústia, mas é a vida. Muito obrigada. Eu, para finalizar, vou finalizar com uma frase que a gente não falou sobre ela, apesar de a gente ter falado muito, que eu acho que é muito bacana também para os adolescentes, principalmente, né? É que não há problemas em sentir coisas e ser quem você é, né? Acho que é uma frase que finaliza toda essa conversa nossa também. É verdade. Obrigada, Mi. Obrigada a vocês, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês por participarem. Aquele pedido básico do YouTube para vocês curtirem, se inscreverem no canal, que é para poder ajudar a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Até o outro domingo, daqui 15 dias. Até mais, gente. Tchau. Tchau.